Falar sobre o assalto na Associação de Cambistas de Cidade do Oeste. Ontem teve uma reunião entre a Polícia Federal de Foz do Iguaçu e também a Polícia Nacional do Paraguai. O Renan volta aqui com a gente hoje para atualizar essa situação toda aí. Inclusive está ao lado do delegado Dr. Marco Smith. Transmita aí ao delegado os nossos cumprimentos, viu, Renan? Que é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso BG para atualizar toda essa situação aí, porque a Polícia Federal aqui do Brasil, né, tem sido de extrema importância para toda essa investigação, Renan. Seja bem-vindo, boa tarde. Daiane, boa tarde para você, boa tarde também a todos que estão nos acompanhando. De fato, aqui o trabalho da Polícia Federal passa realmente a fronteira e ajuda muito as investigações. Inclusive já tem equipamento brasileiro que está lá no Paraguai para fazer um mapeamento ali do túnel, que não é um túnel pequeno não, já passa, talvez aí já dos 200 metros ainda tem muita coisa a ser investigado lá. Por conta disso, a gente está aqui com o nosso convidado, aqui que é o delegado Marco Smith, da Delegacia da Polícia Federal daqui de Foz do Iguaçu, que participou, né, doutor, de uma reunião ontem à tarde e está desde o começo já acompanhando toda essa situação. E eu queria que o senhor passasse para a gente, né, qual foi o teor desse encontro, da conversa com os paraguaios, no que diz respeito às investigações. Boa tarde. Boa tarde. Aqui em Foz, nós temos um organismo chamado Comando Tripartite. É um organismo de cooperação policial internacional e de cooperação jurídica. A polícia paraguaia, ao se deparar com esse delito, solicitou, através do Comando Tripartite, a cooperação da polícia brasileira em alguns aspectos da sua investigação. Um deles foi em relação à perícia, que nós, desde a segunda-feira já, encaminhamos peritos e equipamentos para auxiliá-los na investigação. E, inclusive, o próprio Paraguai também enviou alguns documentos com frases em português. Isso diz respeito aos brasileiros que podem estar envolvidos nesse caso. A Polícia Federal daqui de Foz do Iguaçu já iniciou um trabalho de investigação para saber o conteúdo dessas mensagens? Sim, ontem nós tivemos uma reunião de cerca de 3 horas, né, na sede do Comando Tripartite Paraguaio, com a presença de diversos comissários, né, de delitos econômicos, de organização criminosas, e 3 promotores paraguaios, exatamente para ver o que nós podemos avançar, o que a Polícia Nacional do Paraguai fará por lá, o que nós faremos por aqui, tudo isso dentro da cooperação do Comando Tripartite. Existe alguma dúvida também por parte daqui da Polícia Federal de que existe realmente a presença de brasileiros lá no Paraguai? A gente está falando de um, está falando de 2, de vários? Os indícios apontam para a participação de vários brasileiros. Nós ainda não temos essa comprovação cabal, né? Se houver essa comprovação, se houver a comprovação de que o delito foi planejado em território brasileiro ou brasileiros de alguma forma cometeram esse delito a partir do Brasil, aí nós teremos a competência da Justiça Federal Brasileira e, por consequência, da Polícia Federal para iniciar um inquérito e uma investigação paralela à da Polícia Nacional Paraguaia. Agora, no que diz respeito aos equipamentos, eles vieram de Brasília, né? E estão no Paraguai. Vai ter gente daqui, de Foz do Iguaçu, do Brasil, acompanhando o tempo todo esse trabalho feito ali dentro do túnel? Sim, chegaram peritos de Brasília, chegaram equipamentos de Brasília e de Curitiba, e esses equipamentos estão sendo operados pelos nossos peritos, pelos nossos profissionais, em solo paraguaio, dentro desse acordo de cooperação chamado Comando Tripartite. A gente também entende, doutor, que as necessidades elas vão avançando ao longo das investigações. É um quebra-cabeça que está sendo montado. E a Polícia Federal se coloca sempre à disposição para, se caso precisar de outros mecanismos para poder auxiliar nas investigações, vai estar à disposição. Sim, nós estamos à disposição e estamos, nesse momento, nós estamos suprindo o que nos é solicitado pela Polícia Nacional do Paraguai. Então, foi solicitada a presença de peritos, nós enviamos, foram solicitadas algumas análises de inteligência que nós estamos fazendo, e a par disso estamos procurando e investigando se há alguma ligação com o solo brasileiro para daí sim, se for o caso, instaurar um inquérito aqui no Brasil. Doutor, para a gente finalizar também aqui nosso bate-papo, no que diz respeito também a essa investigação, existe uma maior dificuldade que vocês estão focando realmente para saber se tem realmente envolvimento? Qual que seria a maior dificuldade frente a esse mega furto registrado no Paraguai? A grande dificuldade é que se tratou de um furto e não de um roubo,
como foi na empresa de valores alguns anos atrás. Naquela ocasião houve confrontos em solo brasileiro, houve diversas prisões logo após o crime. Nesse caso, como se trata de um túnel, a descoberta do roubo, do furto no caso, ela demorou para acontecer. Então, quando a Polícia Nacional Paraguaia descobriu que os cofres haviam sido violados, já havia cerca de 24 horas que o crime tinha acontecido. Então, a colheita de provas e os vestígios são mais complexos para se analisar, para se chegar a uma conclusão. Doutor, inclusive a gente faz um jornalismo aqui que a gente tem um momento que faz a nossa abertura da roda de conversas, aí, roda de perguntas. Inclusive a Daiane tem uma questão, uma dúvida para poder passar para o senhor. Daiane, ele está sem aqui o retorno. Faça essa pergunta para mim, a tua dúvida, que eu automaticamente já passo aqui para o doutor, tranquilamente. Claro, Renan, obrigada, agradeço a gentileza, inclusive, do Dr. Marcos Smith de parar, né, todos os afazeres dele mesmo para falar com a nossa equipe, porque eu sei que é uma investigação bastante intensa e que tende a ser demorada, envolvendo, né, duas forças policiais, paraguaia, brasileira, enfim. Mas eu gostaria que o doutor explicasse para a gente, Renan, não sei se ele pode também entrar, né, neste assunto, enfim, mas quem estão, quais as polícias, né, quais as forças vindo as pessoas ali que podem contribuir como testemunhas? Porque a gente fala de um roubo, de um furto, né, milionário, que envolveu uma empresa, né, que é uma associação de cambistas. Nessa associação, né, não se percebeu nada, não teve nenhuma movimentação estranha. Ouviram já testemunhas que, quem sabe, deu ali algum sinal, alguma luz no fim do túnel, por exemplo, né, Renan, fazendo esse trocadilho aí? Daiane, vou até pedir licença e explicar para vocês aí de casa também. Eu sou um morador do Paraguai. A gente sabe que essa região aqui, Argentina, Paraguai e Brasil, é muito fácil a gente se deslocar de um canto para o outro. E eu moro no Paraguai. No dia em que esse crime pode ter começado, foi num sábado. E sábado foi o aniversário de Cidade do Leste. Então, o comércio local, o microcentro ali do Paraguai, ele estava de certa forma mais vazio. Esses cambistas, a maioria, eles não estavam trabalhando. E, inclusive, no momento ali no sábado, foi registrado, inclusive, uma questão de queda de energia. Muito se especula que até mesmo os criminosos, eles interromperam ali o sistema de energia para não ter a câmera de segurança. Ou seja, tem muito trabalho ainda para ser investigado. Agora, no que diz respeito à tua pergunta, né, quais as autoridades estão investigando? Uma delas aqui, a Polícia Federal. E é um trabalho em conjunto e eu vou repassar, então, essa pergunta, essa bola aí para o doutor, para explicar, então, né, doutor, quem são, de fato, as autoridades que estão acompanhando aí? Algumas diligências estão sendo feitas em conjunto. Então, a Polícia Nacional Paraguaia e a Polícia Federal fazem essas diligências de forma conjunta, una. Algumas pela Polícia Nacional do Paraguai e outras pela Polícia Federal. Então, é um trabalho coordenado em que, em alguns momentos, cada polícia atua individualmente e repassa a outra os resultados da sua diligência. Ok, doutor, muito bem explicado. Então, passo aí, Daiane, a bola para você. E realmente aí são duas forças de segurança, mas a concentração das investigações no Paraguai. Tem muita coisa ainda a ser investigada e a gente vai ficar aqui, ó, acompanhando bem de perto. Qualquer informação a gente repassa aí para vocês. Combinado? Renan, a gente agradece, viu, pela sua participação, também a disponibilidade do Dr. Marcos Smith. A respeito de toda essa investigação, a gente segue acompanhando, se ouvir, né, testemunhas